Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém, amém. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. É sempre uma honra estar aqui em Garanhuns, na nossa igreja. Eu já me sinto muito em casa, né? Sempre nós estamos por aqui, mas eu estou muito feliz de estar podendo estar compartilhando a mensagem com vocês hoje. E eu creio que o Senhor ele vai falar aos nossos corações, amém? Nós chegamos no finalzinho do período do louvor e nós já podemos sentir a atmosfera que há nesse ambiente. O Senhor ele está aqui, nós podemos sentir isso de fato. E nós viemos, eu vim com a minha esposa, está ali, a mãe dos meus filhos. A mulher mais linda do meu universo. E o meu sogro está ali acompanhando a gente também. Não é um sogro não, é um pai. Eu amo a vida do meu sogro. E estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. No capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 18. Amém? Todos acharam? 2 Coríntios 3, 18 diz assim: portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Amém? Eu queria convidar vocês a mais uma vez fechar os seus olhos, vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é santa, a Tua palavra, Senhor, ela nos transforma. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite e podermos ter acesso às Tuas palavras, podemos ter acesso às Escrituras. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou para nós as instruções a qual nós devemos seguir. Eu oro, Senhor, para que não sejam as minhas palavras, mas para que a Tua palavra ela seja revelada nessa noite. Eu peço para que o Senhor fale a cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós estamos aqui nas quartas de adoração, e falar sobre adoração é algo um tanto complexo, porque na verdade nós sabemos que o Senhor ele não precisa da nossa adoração. Lá no céu, onde Ele está, onde Ele habita, Ele já é adorado, né? Mas nós sabemos disso, Ele não precisa da nossa adoração. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos seres criados para adorá-lo. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Então, nós, como seres humanos, nós temos esse propósito de vida de adorarmos ao Senhor. Dentro de nós foi plantado algo, foi plantado um anseio por adoração. E é um pouco perigoso isso, porque quando nós não adoramos a Deus, que é o propósito pelo qual nós somos criados, nós acabamos adorando outras coisas. Outras coisas roubam a nossa atenção, outras coisas roubam o nosso olhar, e nós passamos a adorar essas outras coisas e não a Deus. Por quê? Porque há esse anseio dentro do nosso coração. Nós somos criados para adorar, nós somos criados para contemplar. E então, quando Deus ele cria o homem, ele foi criado à imagem e semelhança do Pai, não é? Então, o homem ele habita ali com o Senhor no jardim. Ele se relaciona com Deus em adoração, mas a partir do momento em que o pecado entra no mundo, há uma separação do homem de Deus. Então, o homem, ele agora, afastado da presença do Senhor, ele agora tem um olhar para as outras coisas. O pecado entrou agora na natureza humana, e o homem, ele
tem o seu olhar dividido. E o Senhor, Ele tem um plano perfeito, mesmo assim, Ele tem um plano perfeito de restaurar a intimidade dele para com o homem. Então, mais tarde, mais na frente, a gente vai ver que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, ele estava preso no Egito, né? E quando o Senhor ele levanta Moisés para libertar o povo da terra do Egito, qual é o propósito que o Senhor levanta Moisés? Liberte o meu povo para que eles possam me adorar. Então, o Senhor ele sempre está nos chamando de volta para o lugar de contemplação, para o lugar de adorar somente a Ele. Mesmo que o pecado ele tenha afastado isso do nosso coração, mesmo que as coisas desse mundo roubem o nosso olhar hoje, mas o Senhor ele sempre e sempre nos chama de volta para estarmos em sua presença. Amém? E isso é a boa notícia. Glória a Deus, porque mesmo sem merecermos, o Senhor, através da sua graça, através do seu amor, Ele nos chama para perto, porque na verdade, como eu comecei falando, o Senhor ele não precisa da nossa adoração, mas nós somos seres criados para adorá-lo. Por quê? Porque nós que precisamos adorá-lo. E a gente vai entender aqui o porquê que nós precisamos adorá-lo. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos ao Senhor, olhamos para o Senhor, refletimos a glória dEle, até que a gente se torne semelhante a Ele, né? Então, quando o apóstolo Paulo ele está falando aqui, ele está ensinando sobre a nova aliança. Ele está falando sobre esse plano que o Senhor tem para unir o homem de volta a Ele, a intimidade com Ele. E aqui na nova aliança, ele está falando justamente sobre Moisés. Moisés, quando ele sobe ao monte para ser instruído, para receber as leis, Moisés, quando ele desce, a face dele, o rosto dele está brilhando com a glória de Deus. E o brilho, mesmo quando ele desce, o brilho, ele perde um pouco daquele brilho comparado ao que estava lá quando ele estava no monte. Quando ele desce, mesmo assim, com um brilho um pouco mais baixo, ele precisa usar o véu, porque as pessoas, elas não aguentaram a glória de Deus, né? E na antiga aliança, os homens, eles não queriam o relacionamento com Deus. O pecado afastou, tanto que quando Moisés sobe ao monte, o tempo que ele passa ali em cima e desce, as pessoas já estão fazendo o quê? Adorando outros ídolos. Porque quando nós não adoramos ao Senhor, nós passamos a adorar outras coisas. E isso é muito perigoso. Mas o Senhor ele sempre escolhe algumas pessoas e sempre levanta homens. E o Senhor ele sempre encontra homens no Antigo Testamento, onde eram homens que contemplavam ao Senhor, homens que amavam a presença do Senhor, amavam o relacionamento com Ele, né? Um grande exemplo para nós é o rei Davi. O rei Davi, mesmo antes de ser rei, mas ele foi alguém que foi um homem escolhido segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era alguém que amava o lugar da presença do Senhor. Davi, ele, por mais falho que ele foi na sua trajetória, durante a sua vida, assim como nós somos, mas Davi, ele tem um coração tão quebrantado na presença do Senhor. Ele tem um anseio tão profundo pela presença do Senhor, que o Senhor, ele o chama de um homem segundo o seu coração. E quando o apóstolo Paulo ele está ensinando aqui em 2 Coríntios capítulo 3 sobre a nova aliança, ele está dando um exemplo de quando Moisés ele coloca um véu ali no seu rosto para que aquele brilho ele não passasse para as outras pessoas. Paulo está dizendo agora, os nossos rostos estão desvendados.
Não precisamos mais colocar um véu, embora algumas pessoas ainda na nova aliança, eles continuam usando véu. E que véu é esse? Que as pessoas ainda hoje, no tempo como hoje, na nova aliança, estão usando. Esse véu é um véu que não permite que a gente tenha a revelação da glória de Deus. E isso é muito perigoso. Então o apóstolo Paulo, eu queria voltar um pouco para trazer um pouco mais de contexto aqui a partir do versículo 15, acompanhe comigo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu, ele pode ser tirado, como dizem as escrituras sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor. Então, ele está falando aqui, assim como quando Moisés ele se voltava para o Senhor, aquele brilho no seu olhar, aquele brilho no seu rosto, ele acendia novamente. E é assim que acontece conosco hoje. Muitas vezes, nós estamos aqui na presença do Senhor, nós estamos num culto de adoração como esse, ou em alguma conferência, e nós estamos com o nosso coração em chamas pelo Senhor, nós estamos com o coração ardente pelo Senhor, mas quando saímos, quando passamos um tempo distante da presença do Senhor, aquela chama, ela começa a apagar. Aquele brilho no nosso rosto que reflete a glória de Deus, ela começa a diminuir. E só há uma forma desse brilho acender novamente: quando nós nos voltamos para o Senhor. Só há uma forma, só há um caminho. Quando nós nos voltamos para o lugar de intimidade e comunhão com o Senhor. Amém? Então, eu queria destrinchar um pouco esse verso 18, porque o apóstolo Paulo, ele ensinando aqui, ele diz: portanto, todos nós agora, que temos o rosto descoberto. E aqui, ter o rosto descoberto, tirar o véu, significa que nós precisamos entrar em um lugar de revelação de quem o Senhor é. Um lugar de revelação, quando os olhos do nosso coração eles são abertos para a revelação de Cristo Jesus, é quando nós tiramos o véu do nosso rosto. É interessante que quando Jesus ele ressuscita, e ele segue a estrada, e ele encontra 2 discípulos, 2 dos seus seguidores, naquela estrada, e ele começa a conversar com aqueles 2 homens. Talvez alguns já conheçam essa história, os 2 homens no caminho de Emaús. E ele encontra com aqueles 2 homens, e ele começa a conversar com aqueles 2 homens, e aqueles 2 homens, eles não reconhecem que era o próprio Cristo que estava falando com eles. E eles estão ali caminhando, e quando eles chegam em determinado local, aqueles homens convidam Jesus para sentar à mesa com ele, para comer com eles. E Jesus, ao sentar à mesa com eles, eles pedem para que Jesus, no caso eles não sabiam ainda que era Jesus, mas ele pede para que ele desse graça ali no alimento. E a palavra diz que quando Jesus ele parte o pão, a palavra diz que os olhos daqueles homens foram abertos. E quando os olhos daqueles homens foram abertos, depois Jesus vai embora, e eles percebem que era o próprio Cristo que estava com ele. E eles começam a conversar entre si, e um fala para o outro: não nos queimava, não nos ardia o coração, enquanto ele nos ensinava no caminho, na estrada. E o que nós podemos aprender com isso é: quando nós temos os olhos abertos para a revelação de Jesus, o nosso coração, ele queima de amor por ele. E
o Senhor, Ele nos ensina isso. O próprio Jesus nos ensina isso ao resumir os 10 mandamentos. Quando ele fala sobre os 2 maiores mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. O segundo semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando Jesus ele ensina sobre isso, quando ele resume esses mandamentos, ele fala que quando nós amamos o Senhor, eu falei sobre isso domingo lá na igreja, quando nós amamos o Senhor de todo o coração, toda nossa alma e todo o nosso entendimento. Isso o Senhor tem falado bastante comigo durante essa semana. Quando Ele fala que o amor por Ele com todo o entendimento. Entendimento vai falar do nosso intelecto, da nossa inteligência, daquilo que nós podemos absorver com a nossa mente humana. Isso é o nosso entendimento. E Jesus nos ensina: ame o Senhor seu Deus com todo o seu entendimento. Então, o que significa isso? Quando nós abrimos as Escrituras, quando nós estudamos sobre quem Deus é, estudamos sobre as suas leis, estudamos sobre aquilo que Ele nos ensina através das Escrituras, nós estamos amando o Senhor com o nosso entendimento. Isso é amar o Senhor com o seu entendimento. É por isso, não é à toa que Ele deixa a Bíblia para nós conhecermos a pessoa dEle. A Bíblia ela foi nos escrita para que a gente pudéssemos conhecer o Senhor, estudar sobre Ele, os atributos dEle, conhecer o coração dEle, conhecer o amor, ser corrigido. Então, quando nós estudamos sobre quem Ele é, nós estamos amando a Ele com o nosso entendimento. Quando Ele fala, ame o Senhor com a sua alma, a alma vai falar das nossas emoções, a alma fala dos nossos sentimentos. É por isso que quando nós estamos na presença do Senhor, muitas vezes nós sentimos aquela vontade de chorar, ou aquela vontade de rir, ou nós nos sentimos um arrepio, ou acontece alguma coisa e nós queremos e nós ansiamos estar ali naquele lugar. A nossa alma ela anseia por aquele lugar, porque nós estamos em um lugar de amar a Deus com a nossa alma. Mas quando Ele diz que amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, aí vamos para um lugar mais profundo, porque o coração ele vai falar justamente da revelação. É além do entendimento, é além de um sentimento que nós podemos sentir com a nossa alma, mas o coração ele vai falar da revelação. Então, quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, nós estamos entrando em um lugar de revelação de quem Ele é. Então, ter os olhos abertos, ter o rosto desvendado, isso significa que nós estamos tendo os olhos do nosso coração abertos, as escamas dos nossos olhos caem, o véu é retirado do nosso rosto e nós agora podemos contemplar a beleza de Cristo Jesus. Amém? E isso é o que nós precisamos entender como adoradores, como homens e mulheres que fomos criados para adorar o Senhor. Quando nós esquecemos agora, retiramos agora as coisas desse mundo, os olhares desse mundo, é como nós cantamos tanto, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Mas a verdade é que muitas e muitas vezes nós saímos desse lugar de dizer, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada me satisfaz. A gente chega em casa, ou no próximo dia, a gente não quer abrir a nossa Bíblia, a gente não quer tirar um tempo de adoração, mas a gente quer passar tempo no Instagram, a gente quer passar tempo no WhatsApp, a gente quer fazer tantas outras coisas, a gente quer entrar em lugares de entretenimento, mas nós não queremos estar nesse lugar de intimidade e relacionamento com o Senhor. Mas quando os nossos olhos
são desvendados, nós enxergamos a beleza de Cristo Jesus, o nosso coração, ele é transformado. Amém? E nós precisamos permanecer nesse lugar. Quando o apóstolo Paulo continua falando aqui, quando o nosso rosto é descoberto, nós refletimos a glória que vem do Senhor. Em algumas outras traduções vai falar que nós refletimos assim como no espelho a glória de Deus. A glória de Deus ela é refletida em nosso rosto. Nós somos iluminados pela glória de Deus. O nosso rosto agora ser iluminado pela glória de Deus não significa que nós vamos brilhar mais que os outros. Pelo contrário, nós vamos diminuir. E só o que resta em nosso olhar, só o que resta no nosso caráter é a glória de Deus. Muitas pessoas querem ser cheios da glória de Deus para ser maiores que os outros. Muitas pessoas querem estudar as Escrituras, terem conhecimento de quem Deus é, só para saber mais que o outro. E não é sobre isso. É como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Isso é refletir a glória de Deus em nosso coração. Isso é refletir a glória de Deus em nosso rosto. É as pessoas olharem para nós, é a pessoa olhar para mim e não mais ver eu, mas ver o próprio Deus em mim. Isso fala de caráter. Isso fala de uma transformação, não no meu jeito de ser, mas no meu caráter. Em quem eu sou como homem, em quem eu sou como marido, em quem eu sou como líder, em quem eu sou como ministro, é no meu caráter. Então, o apóstolo Paulo fala, nós refletimos a glória de Deus. Isso me lembra Isaías, no capítulo 5. Isaías, ele foi um grande profeta de Deus, e ele profetizava. Se você ler o capítulo 4 de Isaías, você vai ver Isaías profetizando contra os povos, Isaías profetizando contra as outras pessoas, e ele só apontando e só profetizando. Sim, ele estava profetizando da parte do Senhor, mas ele só profetizando contra as outras pessoas, contra as outras nações. Mas no capítulo 5, ele já era profeta, ele já estava profetizando, mas no capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías dizendo, eu vi a glória do Senhor, e as olas do seu manto enchia todo o templo, anjos voando por cima e por baixo. E Isaías viu a glória de Deus, e o que causou nele, o que gerou nele, uma transformação interior. E o que é que ele faz? Ai de mim, que sou um pecador, que sou um homem de lábios impuros, que habito em meio de um povo de lábios impuros. Então, quando Isaías, anteriormente, ele profetizava contra as outras pessoas, mas quando ele tem a revelação da glória de Deus, quando os olhos dele é desvendado e ele olha para o alto e sublime trono, é o coração dele que é transformado. E ele não diz mais ai das nações, ele não diz mais ai daquela igreja que está pregando uma falsa profecia, ele não diz mais ai daquele ministro que está cantando heresia, ele diz ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Então, quando nós temos a glória de Deus em nosso rosto, quando nós somos iluminados por essa glória, o nosso caráter é transformado pelo Senhor, e nós enxergamos a santidade do Senhor, a beleza do Senhor, a majestade do Senhor. E quando nós enxergamos, e quando os nossos olhos são abertos e nós contemplamos essa santidade, não tem mais como, é impossível nós continuarmos da mesma forma, porque o pecado ele não combina mais com aquilo. A escuridão não fica mais onde há luz.
O nosso caráter não tem mais como permanecer o mesmo quando nós enxergamos a beleza, quando nós enxergamos santidade nele. Não tem como mais ficar da mesma forma. Não tem como mais nós permanecermos com as mesmas coisas, as mesmas atitudes. Não há mais como. Então é necessário ter o rosto desvendado, para que a glória de Deus, ela transforme, ela nos ilumine, ela molde o nosso caráter. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. E aí Paulo continua, e essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Essa glória ela transforma o homem, transforma quem nós somos. E a cada vez, a cada dia, a cada momento em que nós abrimos as Escrituras, que nós vamos para um lugar de intimidade e relacionamento com Deus, a cada vez que nós desvendamos o véu, porque muitas vezes nós vamos estar na presença do Senhor, mas nós vamos ser atraídos, e isso é normal. Quantas e quantas vezes nós, como líderes, não somos atraídos pelas coisas desse mundo? É por isso que o Senhor, Ele deixa claro aqui nas Escrituras, Moisés, ele precisava se voltar para o Senhor, para que o brilho fosse aceso novamente no rosto dele. Isso é normal. Nós somos seres humanos. Nós temos ainda, a nossa natureza humana ainda não é perfeita. O nosso corpo ainda não é perfeito. E nós, por muitas vezes nós vamos precisar se voltar para o Senhor, mas é necessário ter corações quebrantados. Davi fala nos Salmos que o Senhor, no Salmo 32, se eu não estiver enganado, que o Senhor, Ele não rejeita aquele que tem o coração contrito e quebrantado. Então é necessário quebrantar o coração e se voltar para Deus. E aí, essa glória, toda vez que nós nos voltamos para Deus, essa glória ela vai aumentando. E cada vez que nós contemplamos o Senhor, essa glória aumenta. E nós somos transformados. E Paulo conclui dizendo, Salmo 51, obrigado. E vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Quando nós contemplamos ao Senhor, nós nos tornamos semelhante a Ele. O nosso rosto, recebe o brilho da glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que quando as coisas desse mundo, as coisas que ele achava que tinha valor, as coisas que ele achava que tinha importância, nada mais faz sentido. Paulo, ele foi um dos homens que teve a revelação de quem o Senhor era. Enquanto ele estava, a sua conversão foi mediante a uma revelação da glória de Deus. O próprio Deus se revela a ele naquela estrada. Enquanto ele estava indo perseguir os cristãos, o Senhor encontra Paulo. E ele diz: as coisas que eu considerava que tinha valor, que tinha importância, nada mais importa agora. Uma vez que eu coloco os meus olhos em Cristo Jesus, eu considero todas as outras coisas como perda. E o apóstolo Paulo, ele entende isso. E eu acredito que não só Paulo, mas os discípulos também de Jesus, eles tiveram essa revelação. Aquelas pessoas que caminharam com Jesus, eles tiveram essa revelação. Porque quando nós temos os nossos olhos abertos para Cristo Jesus, as coisas desse mundo não fazem mais sentido. Por mais que nós, por muitas vezes, temos e voltamos para aquele lugar de eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu só quero fazer outras coisas, eu só quero me entreter com outras coisas. Por mais que a gente tenha essas vontades às vezes, mas não é mais como antes. Nós não sentimos mais prazer nessas coisas como nós sentíamos antes. Por quê?
Porque o nosso coração, ele conheceu algo muito melhor, algo muito mais precioso. Por mais que a gente volte a cometer alguns pecados que nós cometíamos no passado, nós não sentimos mais o mesmo prazer que nós sentíamos antes. Por quê? Porque nós experimentamos algo muito melhor. Nós experimentamos algo muito maior. E nós vamos nos tornando parecidos com o Senhor. Tem um salmo que eu amo, o Salmo 17, verso 15. Eu queria convidar vocês a abrir comigo. Salmo 17, 15. Salmo de Davi. Davi diz assim no Salmo 17, 15: mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente, e quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Em outras versões diz assim: quanto a mim, eu contemplarei a sua face em justiça, e eu estarei satisfeito, ou eu me alegrarei, quando eu acordar e tiver parecido com o Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Davi, ele foi um homem que ele teve a revelação de Cristo. Os olhos dele puderam contemplar a majestade de Cristo, mesmo antes da nova aliança. Davi, ele tem a revelação de Cristo. E ele diz: quanto a mim, eu contemplarei a sua face em justiça, e eu estarei satisfeito plenamente, quando eu acordar e eu estiver semelhante a ti. Ou seja, Davi, ele entendeu que ao contemplar a face do Senhor, Davi era um homem que ele sempre ele falava sobre esse lugar de contemplar a Deus. Salmo 27, 4: uma coisa eu peço e essa eu a busco, que eu possa habitar na casa do Senhor e contemplar a sua beleza e a sua formosura. Davi, ele entendeu que ao contemplar a beleza do Senhor, o caráter dele era transformado segundo a imagem do Filho de Deus. Amém? Então nós precisamos entender isso, assim como Davi, nós precisamos entender que é contemplando o Senhor que o nosso caráter é transformado. O apóstolo Paulo, ele diz que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem dele. Assim como Davi, ele mostra aqui. Mas Davi, ele pontua algo que eu acho a chave para esse versículo aqui. Mas eu contemplarei a sua face em justiça, ou pois tenho vivido corretamente. Esse em justiça, ou viver incorretamente, para mim é a chave desse lugar de contemplação. É andar corretamente, é andar em justiça. Davi diz: eu contemplarei em justiça. Ou seja, porque eu estou com mãos limpas e coração puro, eu poderei contemplar ao Senhor. Então, não é de qualquer forma que nós contemplaremos ao Senhor. Salmo 24, o salmista diz: quem subirá ao monte santo do Senhor e quem permanecerá naquele lugar? Apenas aquele que tem mãos limpas e coração puro, esses verão a face do Senhor. É necessário andar em justiça. E Davi, aqui com consciência tranquila diante de Deus, ele diz: quanto a mim, pois tenho vivido corretamente, eu contemplarei a sua face. Então, para nos tornarmos semelhante ao nosso Criador, para nos tornarmos, para restaurarmos de volta a nossa identidade de filhos, nós somos criados segundo a imagem do nosso Deus.
Mas o pecado, ele manchou essa imagem que nós tínhamos. O pecado, ele nos separou de Deus, e ele agora, por causa do pecado, nós perdemos a nossa essência. Mas quando nós contemplamos a face de Jesus, Ele nos restaura. A nossa imagem de filhos de Deus é restaurada a partir de um lugar de contemplação. Amém? É necessário andar em justiça, andar corretamente, andar com a consciência tranquila. E nós sabemos muito bem como fazer isso. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar isso também, que mesmo com a consciência tranquila, nós precisamos permanecer diligentes e entender que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos permanecer num lugar de vigilância, porque sem o Senhor nós vamos fracassar. Se nós não andarmos segundo aquilo que as Escrituras nos ensinam, se não andarmos segundo a vontade de Deus, nós vamos fracassar. E desse modo, nós não chegaremos a um lugar de contemplação. E como é que eu ando em justiça para poder contemplar a Deus? Como é que eu ando em justiça para contemplar a Deus? É necessário que a gente entenda que não é simplesmente vir a um culto de final de semana. Não é simplesmente vir a um culto como esse de quarta-feira, ou congregar numa célula. Tudo isso faz parte, tudo isso é importante. Tudo isso vai fazer com que a gente seja ajudado. E são ferramentas que nos ajudam a permanecer nesse lugar. Mas não é necessário, não é somente isso. É necessário uma busca pela face do Senhor, dia após dia. É entender que mesmo que eu seja falho, mesmo que eu erre, mesmo que eu vá pecar amanhã, mesmo que eu seja atraído pelas coisas desse mundo, eu preciso ter um coração humilde diante do Senhor. Reconhecer o meu erro, reconhecer que eu sou falho, reconhecer que eu sou pecador, e se voltar para Deus. Não há como contemplar a face do Senhor sem reconhecer, sem quebrantamento, sem humildade. É necessário reconhecer que nós somos falhos. É necessário reconhecer que nós somos pecadores e nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E quando nós reconhecermos, quando nós formos humildes o suficiente para dizer: sim, Senhor, eu estou errando. Sim, Senhor, eu falhei. Sim, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu sangue. Quando nós estivermos nesse lugar, nós estaremos andando em justiça. E quando nós estivermos andando em justiça, quando nós estivermos andando corretamente, aí sim nós veremos a face do Senhor. E quando nós vemos a face do Senhor, o nosso caráter ele será transformado. Amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé. Nós já vamos encerrar. Talvez o que eu tenha falado aqui nessa noite seja algo que você já conhece, não seja algo novo. Mas eu creio que o Senhor, Ele precisa nos lembrar daquilo que é básico, daquilo que é fundamento. Porque o que é básico é justamente a base, é o fundamento onde nós precisamos estar alicerçados. E quanto mais fundamento nós temos, mais nós permaneceremos de pé. Amém? Então eu creio que o Senhor, Ele quer chamar algumas pessoas de volta para esse lugar, de voltar a olhar para Ele. Eu creio que algumas pessoas, por causa dos afazeres, por causa das
das suas atividades, seja ela secular, ou seja ela até mesmo no ministério, tirou o seu olhar da presença do Senhor. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Senhor, encontre nessa noite, a começar do meu coração, os olhos do Senhor, Ele passeiam por toda a terra. Encontre, Senhor, corações contritos e quebrantados nessa noite. Não são as minhas palavras que podem convencer o homem, Senhor, mas as suas palavras são fiéis. A sua palavra, ela pode penetrar o coração do homem. O teu Espírito pode convencer o homem. Contemplarei em justiça. Abre os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos a sua face. Me alegrarei quando estiver semelhante Abre os nossos olhos, Senhor. a ti, Jesus. Nós queremos nos tornar, Senhor, semelhante a ti, Senhor. Encontre corações rendidos essa manhã. Que as escamas dos olhos sejam abertas, sejam caídas. Em justiça me alegrarei quando estiver semelhante a ti. Amém. Jesus. Amém, Senhor. Nós contemplaremos a sua face em justiça. Contemplarei sua face. Contemplarei em justiça. Me alegrarei quando estiver semelhante a ti, Jesus. Sim, Senhor, nós contemplaremos com corações contritos e quebrantados, com corações humildes diante da sua presença, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada. Nós carecemos do Senhor, carecemos da sua glória. Nós queremos nos alegrar na sua presença, ó Deus. Nós queremos nos tornar semelhantes a ti, para que o mundo creia, para que o mundo creia que o Senhor veio ao mundo. Nós queremos, Senhor, nos tornar semelhantes a ti. Fazemos dessa canção a nossa oração. Nós queremos contemplar a sua face. Nós queremos olhar para ti, Senhor. Nós queremos olhar para ti, Senhor. Nós queremos olhar para ti. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Amém. 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 Enquanto Jesus estava na sua caminhada em seu ministério, Ele curou várias pessoas, Ele abençoou a vida de várias pessoas. E uma dessas pessoas foi um cego que estava à beira de uma estrada. E ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar dele. E ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali.
E ele creu no seu coração que Jesus poderia transformar a sua vida. E ele começa a clamar com alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava em alta voz, e as coisas do mundo, as vozes do mundo, as pessoas que estavam ao seu redor diziam: cale a sua boca, ele não vai poder te atender, ele não vai vir a seu encontro, não adianta clamar por ele. E ele clamava em ainda mais alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as escrituras mostram que quando Jesus vai de encontro com aquele homem, Jesus toca sobre aquele homem, e a palavra diz que as escamas dos olhos daquele homem caíram ao chão. Come on. E eu sinto no meu espírito aqui que algumas pessoas precisam clamar como aquele cego. Talvez você tenha, talvez até você tenha orado por isso. Senhor, eu quero sentir a tua presença novamente. Senhor, eu quero sentir algo que eu não senti há muito tempo, que eu não sinto há muito tempo. Ou talvez você esteja dizendo: Senhor, eu quero sentir algo que eu nunca senti na minha vida. Mas as coisas desse mundo, os afazeres desse mundo, têm roubado a sua atenção, têm tentado calar a sua voz. Mas eu sinto o Senhor dizendo: clame em alta voz. Não dê ouvido às pessoas, não dê ouvido às coisas desse mundo. Faça com que o Senhor ouça a sua voz. Chame a atenção do Senhor nessa noite. Chame a atenção dele nessa noite. Come on, ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Chame a atenção dele nessa noite. Come on. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Faz as escamas dos nossos olhos caírem ao chão. Faz as escamas dos nossos olhos caírem ao chão. Filho de Davi, nós queremos conhecer quem tu és. Nós queremos olhar nos teus olhos, que são como chama de fogo. Nós queremos contemplar a sua face, que brilha mais que o sol. Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Nós precisamos, nós carecemos olhar para o Senhor. Nós precisamos ter a nossa vida transformada pela sua glória. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Levante sua voz, levante sua voz. Clame, clame a Ele.
Senhor, que essa seja uma verdade em nossos corações. Que todos os dias da nossa vida nós sejamos homens e mulheres de uma só coisa. Que todos os dias da nossa vida o Senhor encontre em nós um coração contrito e quebrantado. Que todos os dias da nossa vida nós venhamos a contemplar a Sua glória e nos tornarmos semelhantes a Ti, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. E eu declaro, Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor brilhando em cada rosto, para que o Teu nome seja conhecido por onde quer que nós andemos, para que o Teu nome seja conhecido em todos os lugares onde estivermos. Assim como Paulo disse: agora, portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que essa seja uma verdade em nosso coração, em nome de Jesus.